Aqui é o Dr. Jô Furlan, médico, neurocientista e nutrólogo, quase 30 anos de carreira e 25 deles dedicados à neurociência e ao comportamento humano. Eu aprendi que a melhor forma de ser feliz é ajudar outras pessoas a serem felizes. Seja bem-vindo ao Cérebro S.A. Dr. Jô Furlan. Dr. Davi Vidigal. Vou ser bem direto com você. Ok. Tá? O que faz um médico como você mudar tanto sua vida e tá residindo em Arraial da Ajuda, Bahia? Essa pergunta volta. Eu sempre brinquei muito que a vida da gente é baseada em escolhas, e lógico que a escolha foi da minha esposa. No final são elas que mandam. São elas que mandam. Mas Bahia sempre foi um local que a minha esposa sempre gostou muito, eu sempre gostei de praia. E estando na Amazônia, todo o projeto na Amazônia, um amigo meu, muito querido, mudou para cá e a gente veio visitá-lo e eu brinquei com a minha esposa: amor, olha, se você não fosse tão avessa ao mar, a gente poderia morar aqui. E ela, viemos fazer uma visita, a gente já conhecia, eu por muitos eventos, ela também, e nessa história ela falou: Porto eu não moraria. A gente veio para Arraial, quando ela pisou em Arraial, eu falei: aqui eu moraria. E assim a gente veio para Arraial, estamos aqui há quase 4 anos. E você, Davi, como doutor Davi, como chegou em Arraial da Ajuda? Bom, eu sou um nômade há quase 10 anos, vivendo dentro de um motorhome. Essa coisa. Então, o pessoal fala de nômade digital, ele é um nômade, né, de estrada, né, cara? É o nômade raiz, né? Exatamente, eu sou um nômade raiz, né? Sucintamente, eu estou mais ou menos há mais de uma década em que eu interrompi minha vida médica como psiquiatra, atendendo de uma forma clássica, para fazer uma leitura do que acontece com a gente. Até eu vou pegar o gancho Arraial da Ajuda, que eu brinco, que as pessoas falam: Davi, Arraial da Ajuda é um paraíso, é um lugar maravilhoso, qualidade de vida, você respira. De fato, a gente respira qualidade de vida aqui desde que você tenha qualidade de vida, desde que você tenha, junto com a tua bagagem de roupas, trazido junto hábitos de vida condizentes com qualidade de vida. E você, como nutrólogo, um grande estudioso, eu, a cada dia que passa, vou falar da minha área, que eu entendo um pouquinho mais. Confesso que eu quase não entendo de nutrologia, a não ser que eu adoro maçã e passo para o meu filho esse gosto da maçã. Diz o ditado: uma maçã por dia é uma boa forma de não se ver um médico. Então acho que deve ser por isso que eu nunca vou no médico e nem meu filho. Com exceção agora que ele quebrou a perninha, né? Mas de acordo com ele foi muito bom, porque ele está no local que ele adora muito. Isso é um fato, nada acontece nessa vida tua. Mas o que está acontecendo? Eu vejo, do ponto de vista da psiquiatria, assim, cada vez mais as pessoas se dizendo depressivas, doentes. Ao mesmo tempo eu vejo cada vez mais o consumo de álcool e outras drogas. E aqui em Arraial é um cartão de visita aberto, sem pudor, em que você vê assim, que no teu entorno, da tua vizinhança, é exceção você encontrar uma pessoa que não tenha problema com álcool, com drogas e com obesidade. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo? Talvez porque quando a pessoa vem para um local paradisíaco como Arraial, ela pensa assim, todo mundo... Eu estava brincando com uma amiga que veio estar com a gente hoje, e o marido dela administra um hotel. E ela: mas surgiu um problema porque deu um problema em tal coisa. Eu falo: teve um tempo muito curioso, que alguns anos atrás era como montar uma pousada, um curso famoso. E quem vive de hotelaria, gente que viaja muito fazendo palestra, sabe que hotelaria é uma coisa infernal, né? É um desafio, é uma cachaça para quem vive, mas é uma coisa muito complicada porque você não tem hora para nada, né? O lazer é de quem está visitando o hotel e a pousada, e não da gente que está aqui. Mas a pessoa, quando vem para Arraial, ela pega uma praia maravilhosa, uma rua Mucugê extraordinária, um povo simpático, né? E ela fala: poxa, devia ser fantástico morar aí. Você ouve dos seus colegas de faculdade, dos seus amigos, eu a mesma coisa. Mas o que a gente acaba vendo muito é o seguinte: aí a pessoa muda para cá, por 2, 3, 4 meses, a vida dela mudou. Só que depois de 5 meses, né, mais do que a bagagem que você falou dos hábitos, ela traz ela mesma.
ela traz o padrão de pensamento, ela traz o padrão de conduta, ela traz os traumas, ela traz o padrão estabelecido de conduta em relação às coisas. Isso não mudou. Então, não importa onde ela esteja, porque uma hora não vai estar legal. A gente até se surpreende muito, vai ver como psiquiatra, eu como neurocientista, quanto num local tão paradisíaco como esse, a gente vê tantas pessoas usando antidepressivos, né? E é bastante mesmo. Você falou agora essa questão de antidepressivo, né? Eu sou um grande defensor, né, da questão de você, se estiver correndo, parar, se estiver parado, sentar, se estiver sentado, deitar, para entender o que está acontecendo com você antes de você começar a tomar psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, que eu acredito que muitos hoje fazem uso abusivo. E a gente espera que, chegando num lugar paradisíaco como esse, não se encontraria tanta gente tomando tanta droga legalizada. Então, além das drogas ilegais, as drogas legalizadas aqui também fazem parte do cardápio do arraiano. Pegando esse gancho que você falou, uma coisa muito interessante, a gente acaba vendo muito isso no consultório, em curso, em treinamento, como sistematicamente os colegas, né? Respeitando muito cada colega, ok? Mas se uma pessoa chega apresentando qualquer queixa, eu estou mais entristecido, eu estou mais para baixo, mais isso, mais aquilo, como é automático da colega virar, pegar e mandar um antidepressivo, sem entender o mecanismo que acontece. Por quê? Porque o antidepressivo ele pode ser uma ferramenta muito interessante numa conduta, numa estratégia terapêutica, com um subsídio de psicoterapia, dessa autoavaliação, de saber o que está acontecendo. Mas o remédio pelo remédio, você está criando uma pessoa que vai usar uma muleta continuamente. Eu pego sistematicamente o paciente, chega no consultório e muitas vezes, doutor, eu tenho ansiedade. Tá, mas você toma o que? Eu tomo um Pran da vida, citalopram e tal. Mas as indicações dessas medicações são principalmente para quadros depressivos, né? E que eu brinco muito que esse efeito sedativo, esse efeito ansiolítico, ele é muito mais como um efeito coadjuvante, não como principal indicação. Então, eu concordo com o que você me fala e eu aumento o leque maior ainda, né? Quantos, né, de vocês já não chegou no consultório de um psiquiatra, vou falar da minha área específica, né, em que você chegou, você mal começou a narrar a tua história e você já sai de lá um diagnóstico de depressão, de transtorno de humor, seja lá ele qual for, transtorno de ansiedade, um transtornozinho de personalidade, não sei o quê, e um antidepressivo, um ansiolítico, quiçá um estabilizador de humor, um antiparkinsoniano, e um indutor de sono, que agora está muito na moda, um indutor de sono, e o próximo. E você volta daqui um mês. Aí eu faço uma pergunta, Jô. Você acha, olha, existe bons médicos, bons psiquiatras, mas no geral o que eu vejo hoje é uma pandemia diagnóstica de depressão e tanto o paciente quanto o médico doente. Então, hoje está naquela roda viva de que em alguns minutos, aquela consultinha miojo lame, em 3 minutinhos a pessoa entra, a pessoa já sai e já sai com uma receitinha pronta de um diagnóstico na mão. Você, como neurocientista, como nutrólogo, você acha humanamente possível um homem, né, mesmo com seu CRM, ser capaz de sentar uma pessoa e em poucos minutos ele diagnosticar uma mazela tão grande e um diagnóstico tão pesado e prescrever algo que provavelmente ele vai ter que tomar ad eterno, sem considerar efeitos colaterais e tudo mais? Você acha isso plausível? Você acha isso verdadeiro? Eu vou te falar porque eu te faço essa pergunta. Porque as pessoas dizem, Davi, você desgostou da psiquiatria? Eu amo a psiquiatria, eu amo pessoas. Eu amo a ponto, eu gosto tanto de pessoas que hoje eu me sinto não verdadeiro
prescrevendo a maioria desses psicotrópicos para a maioria das patologias, com raras, mas raras exceções, se faz necessário. E a gente sabe que o paciente fica bravo com a gente, né? Sim, ele vai atrás de um outro. Mas eu vou ficar bravo, eu de menos. A pergunta que eu enfoco Se dá para fazer? você acha que é humanamente possível o médico, o seu CRM, entrar um paciente e dizer, doutor, aconteceu isso, eu levei um pé na bunda e tal, tô desempregado, tô com dívida e tal. E você sair de lá com um diagnóstico de depressão e um psicotrópico? Você acha isso honesto? Eu acho isso Tô te colocando na... literalmente, né? Eu acho só uma visão simplista. Me preocupa muito. Nós temos mais de 30 anos de medicina e recentemente eu fui questionado por um paciente que eu me recusei a passar hormônio porque ele queria malhar e queria estar saradão. E eu falei, cara, desculpa. Ah, mas o médico tal passa. Eu falei, olha, eu tenho mais tempo de medicina que o médico tem de vida e eu já vi muita besteira. Já vi muita besteira, a gente já experimentou e já viu e já fez muita coisa que hoje parece bizarro, né? Hoje se contar para as pessoas hoje, não, né? Lembro do tempo da nifedipina como antihipertensivo, que a gente furava com uma agulhinha e colocava debaixo da língua. Você fala isso hoje, você corre da pessoa, eu vivi essa história da pessoa furar o sublinha para colocar um comprimido. Então, assim, a falta de paciência, né, a superficialidade que a gente passa a ter das coisas hoje me assusta. Eu vejo as pessoas sempre tendo uma abordagem, ou muitas vezes tendo uma abordagem superficial, e não valorizando os problemas comportamentais, os problemas psicológicos. É sempre como se fosse um coadjuvante. Sempre que a gente vai no médico, a gente vai no médico, conta uma coisinha e o mais C, né? Então, quando a pessoa começa a contar isso, e no moedor de carne, que acaba acontecendo hoje pelo tempo, pela restrição de tempo, essa coisa toda, o que para mim acontece é assim, ó, tá aqui isso, eu vou fazer com que a pessoa pare de ter essa queixa, mas será que eu tratei? Eu brinco muito, tinha um professor que dizia o seguinte, que o bom médico era aquele que sabia tratar a consequência do remédio que ele passou. Não era passar o remédio certo. Né? O balconista correlaciona. O que você tem, né, de farmácia? Então, ter esse olhar, e hoje é muito engraçado quando a gente fala em medicina humanizada, né, em ser humano, em você ter uma pessoa, em você olhar uma pessoa, é muito curioso porque parece que a gente viajou 30 anos, 35 anos no tempo, né? Sem contar o número de... Então as pessoas hoje, para mim, tratam de uma forma muito simplista isso, né? Passa a ser simples e como boa parte das patologias a gente tem essa interação com o mundo e como eu me sinto com isso passa a ser o grande desafio, né? Como eu me sinto? Então a pessoa, é normal para ela, eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Não, você não é, você está. Né? O que você está fazendo para mudar isso? Esse processo do tio pé desacelera. E eu tenho uma coisa para confessar, Davi é uma das poucas pessoas que eu brinco, que eu paro para ouvir, eu sou muito metódico, muito sistemático, mas a gente tem altos papos, né? Esse quadro a gente começou exatamente com esse objetivo do que a gente conversa. A gente conversa batendo papo, tomando uma cerveja, né, cozinhando, tomando uísque, mas compartilhar, porque é uma coisa muito honesta entre dois profissionais com décadas de medicina. Eu acho preocupante a gente achar que simplesmente o antidepressivo ou o ansiolítico vão resolver a vida daquela pessoa, né? Elas vão talvez alterar um pouquinho a percepção que essa pessoa tem em relação ao mundo, mas não vão ajudá-la efetivamente. Elas vão diminuir os sintomas, não vão resolver o problema. Só que daqui a um ano, Davi, o que acontece? Você viu isso muito mais do que eu. Essa pessoa tem um terceiro problema. Tá acabando meu remédio. Tá acabando meu remédio. Né? Ela chega, né? Esses dias atrás eu estava atendendo um paciente. E você está em alguma coisa? Não, nada. O que você está tomando? Não.
eu preciso que você caminhe, eu preciso, como está teu sono, tal. Ah, não, mas eu tomo meu remédio para dormir. Mas você toma o quê para dormir? Não, eu trato a ansiedade. Aí ele tomava um antidepressivo, cujo efeito colateral seria da sonolência, tomava à noite, já que não é o padrão que a gente usa, tomava à noite, e você vê como tem muito essa coisa do placebo, né? Do estou tomando alguma coisa para isso. Então, eu coloco assim, caindo na questão nômade da vida. Imagina, né, você já viu uma família viajando de motorhome com um cachorro, mas você vira meio que atração da praça. Então você para com o teu motorhome, desce teu cachorro, desce tua mulher, e as pessoas chegam a falar com você, cara, é o sonho da minha vida e tal. Aí você conhece aquela pessoa, conversa um pouquinho com ela, você descobre que teria muito mais condições até financeiras de fazer o que eu estava fazendo na época do que eu, mas não fazem. E eu digo que para todo mundo pensar nessa questão da utopia da felicidade espelhada. O que eu quero dizer com isso? Muitos acreditam o seguinte, sabe aquela história, tipo, acho que é aquela vida que eu quero ter. Então, como eu não tenho aquela vida... É o capim do outro lado do rio. Exatamente, é o que vai me deixar feliz, né? Então... E aí a pessoa esquece com isso, já que ela criou aquela utopia. Cara, que bacana, deve ser nômade, viajar por aí, hoje numa cidade, amanhã em outra. Lógico que isso é muito bacana. Agora também tem os perrengues, tem os perigos, tem o que não dá certo, tem o viver em 8 metros quadrados, com todo mundo coabitando, em que você liga a torneira e é só, 100 ml de água para você lavar a mão, você tem que estar cuidando, muda muita coisa. E muita gente não está disposto àquilo. Ele acha bonito aquilo que ele vê na TV, num filme americano da família viajando de motorhome, mas daí ele não entende que aqui no Brasil quase não tem camping, os que tem pouca estrutura, e por aí vai. Quer dizer, de repente, aquilo não é o sonho dele. É uma projeção de um sonho. Do que ele acha que poderia ser. Exato. Aí o cara tá lá, vamos dizer um clássico. O cara tá lá em São Paulo, trabalhando na Avenida Paulista, naquele trânsito louco, e ele fica imaginando que aquilo deixaria ele feliz. É uma mentira. Por quê? Essa é a realidade, a verdade do Davi Vidigal e de alguns outros conhecidos meus, e que eu também não conheço, que optaram por uma vida nômade nesse sentido. Agora, será que isso é a sua realidade? Será que isso é a sua realidade? Porque essa é a primeira pergunta. Como será que a pessoa está onde ela está colocando essa utopia? Exato. Então, mas aonde ela está colocando essa utopia, ela não sabe. Ela sabe que ela ficou ansiosa, ela já não dormiu direito, ela já sabe que ela já foi no shopping com a família e para compensar um desconforto emocional, ela quer um mimo. Então ela compra um presentinho a mais, um sapato que de repente seria desnecessário, mais uma camisa que não precisaria, troca o carro, né, em 1 milhão de parcelas que também não precisaria, já que ele anda em São Paulo, é mais barato andar de Uber. E aí quando ele vê, ele está com o salário dele totalmente comprometido, com a inteligência financeira sem inteligência financeira, cheio de dívidas, com necessidade da esposa, com necessidade dele, sem tempo para os filhos, e é lógico que ele vai se frustrar, que ele vai se angustiar, vai se sentir triste. Aí ele começa a ver revistas, jornais, dizendo que você pode tudo. Hoje nós vemos a cultura do tudo pode. Não vou entrar na questão polêmica hoje que você pode... Aliás, eu brinco, né? Hoje a gente pode tanta coisa. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado civil, né? Você pode mudar de emprego, tem gente até mudando de sexo. Quer dizer, você pode tudo. Literalmente. Literalmente. Mas será que a gente pode tudo? Será que um baixotinho pode ser jogador de basquete? Será que a menina feia, como naquela música do Oswaldo Montenegro, a feia que quer ser Miss, ela pode ser Miss? Então a gente vive hoje também um conjunto de, não só fake news política, agora de fake de noticiários. Fake life. Gostei desse termo. A gente vive uma fake life, entende? Em que você acha que você pode tudo e é uma mentira. Isso eu digo que é o pontinho inicial da tua angústia, da tua ansiedade, daquilo que supostamente você acha ser depressão. E é muito curioso porque as pessoas... A gente está lançando um curso e a gente vê as pessoas evidenciando. Vamos lá, gente. A
gente está aqui, essa cortina de trás aqui, a gente vai para o meu jardim, a gente está no alto da falésia, felizmente com o privilégio do Papai do Céu, vista mar aqui, né? Então, maravilhosa vista. Então a gente brinca muito assim. Nós construímos a nossa vida, a nossa independência para viver em Arraial, entre outras coisas, e não necessariamente tatuando na nossa profissão tradicional de viver de consultório, de plantão, essa coisa toda, porque a gente desenvolveu outros negócios, desenvolveu negócios, ou pronto, a gente criou essa independência financeira, né? E então, acho que o Davi vive muito isso quando estava viajando, quantas pessoas tinham que meio que vender um almoço para comprar janta, né? Que quer dizer, aquela pessoa que é aventureira, mas não tem nenhuma estrutura. Então a gente tem, Davi fez isso como nômade com estrutura. Às vezes ele brinca que ele fica cansado de ouvir quantas coisas eu vou fazendo simultaneamente, mas assim, é muito legal essa referência de como cada coisa a gente vai buscando. E a gente parando para pensar no seguinte: será que quando eu desenvolvi a teoria da inteligência comportamental humana e falava de sucesso, inteligência do sucesso, sucesso no dicionário é sinônimo de êxito e realização. Sucesso não é necessariamente grana, sucesso não é necessariamente reconhecimento, qualquer coisa assim. E hoje se vende uma vida glamurosa, né? Você vê muito desse, né? Você brincou desse fake life, né? Não porque eu tô aqui, a gente tem o privilégio de poder, num dia de semana, estar caminhando na praia, fazer a nossa agenda baseada em maré, como a gente brinca, tá muito tempo viajando, se dedicando aos nossos livros, essa coisa toda. Mas eu vejo as pessoas vendendo uma coisa que não necessariamente que vão deixá-las felizes. Elas compram o que vai deixar os outros felizes. O que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Tem um ditado antigo que diz que muito do que a gente conquista, a gente gostaria que o nosso colega de infância soubesse que a gente conseguiu, né? Que os nossos colegas de faculdade soubessem que a gente conseguiu. Mas será que isso nos deixa satisfeitos, felizes? Será que o que a gente tem conquistado faz parte? Por isso eu brinco com a história do propósito, a gente fala muito disso. Será que o meu propósito efetivamente está sendo alcançado? Será que eu estou trabalhando ou vivendo todos os dias? Eu vi alguém recentemente num vídeo questionando que a gente vive como empresa. A gente tem que viver como empresa. Nós temos um empreendimento chamado vida. Certo. Né? E nessa vida você tem um papel, eu não sei qual o seu, qual é o Davi. Davi eu intuo um pouquinho e vejo a dedicação ao papel dele, como escritor, como marido, como pai, como ser humano, né? Como pensador. Né? Entra muito esse processo. Qual é o seu feliz? Qual é o seu realização? Eu lembro que eu contava muito, que eu fui criado na roça, e eu conseguia, fazendo medicina, sentar, tomando uma cervejinha com os amigos da roça. O meu amigo falava do enxerto de rosa com a mesma felicidade que eu falava do estágio na medicina. Quem estava certo? Os dois? Quem tinha a melhor vida? Não sei. Eu fazia o que eu queria, ele fazia o que ele queria. E infelizmente na nossa profissão a gente vê muitas pessoas que estão médicos, mas não suportam mais, né, a profissão. Você, quando fez esse salto, né, você planejou e trabalhou para isso, mas se você vê, é muito engraçado que boa parte dos médicos que os filhos fazem medicina, os pais gostam muito da medicina, e normalmente quando os pais não têm muita tolerância, tem muita irritação ou muito desgaste, não é que não gosta, às vezes a vida moída, né, essa vida de plantão, de hospital, essa coisa toda, de consultório, o filho não opta pela medicina. Né? Então fica muito, o que é o ser feliz para você? O que é o sucesso nessa história, né? Você colocou agora, me lembrei, hoje pela manhã, eu saí bem cedinho. Eu ia contar essa. Saí com a mulher para ir caminhar, dar um mergulho de manhã, que é muito bom isso. E a gente estava falando sobre algo, né? E minha esposa, ela é muito contundente em algumas palavras, e eu achei muito interessante que ela falou, cara, de uma amiga e tal, estava fazendo um problema com o marido, terapia de casal, só que a terapeuta é separada. Então, a gente está na questão da verdade da história.
sabe? Tipo, a gente partindo do pressuposto que a questão do sucesso, você falou da rosa, do amigo, do enxerto da rosa, e você fazendo um enxerto ósseo, de repente, né, na questão. Mas se você está vivendo a tua verdade, se aquilo é tua alegria, você está no caminho, né? Você está no caminho. A questão é quando, a história do sonho, você não está vivendo o teu sonho, você foi cair para trabalhar com rosas ao acaso, porque estava ali no quintal da tua casa, você foi fazer medicina porque teve pressão do pai, seja lá o que for. Você está vivendo a sua história, a sua verdade. Eu tenho uma frase que eu falei esse dia para você: eu estou nessa vida a passeio, mas com um propósito. O que eu estou nessa vida a passeio? Eu não me permito, eu brinco que a minha tristeza é meu julame, ela tem que durar 3 minutos. Depois disso, eu tenho que questionar o que está acontecendo e romper essa barreira. E romper mesmo. Mas não esquecendo nunca o propósito, porque você tem que ter sentido para a vida. E aí a gente estava caminhando, estava falando da terapeuta, e a gente começou a imaginar quantos profissionais de várias áreas não vivem sua verdade. Desde você ir na padaria, a menina que está atendendo no balcão, de repente, não dá um sorriso para você de manhã, nos primeiros... O dia amanheceu, na alvorada, lá na alvorada, e ela com aquele humor de canja logo de manhã, e você fica pensando, cara, o que vai ser da vida dessa pessoa? Do dia, né? Tipo, se o dia já começou assim. Aí nós estávamos falando dessa terapeuta, tipo, aí eu falo isso pra gente pensar muito bem no profissional que cada um vai buscar. Porque hoje em dia, com as fake lives, hoje em dia, muitos profissionais muitas pessoas buscam profissionais de diversas áreas pelo Instagram. Pelo Instagram? Espera um pouquinho. Pelo YouTube, número de views do YouTube. Pelo views do YouTube. Cara, você vai colocar teu bem mais precioso, que é a tua vida, teu coração pulsando, tua mente que tem que estar legal, na mão de alguém que de repente é um grande fanfarrão social, né? E eu coloco o seguinte: se na história da tua vida você não está sendo honesto com você, em primeiro lugar, e você não está sendo honesto com a pessoa que dorme junto com você, cara, pode ter certeza, doente você está. Vou repetir. Apareceu o Yoda agora. Doente você está. Apareceu? Guerra das Estrelas. Guerra das Estrelas você está. Porque é inconcebível uma pessoa que de repente não está sendo... É mais fácil a gente olhar para o umbigo do outro, né? É inconcebível você não olhar para o sentimento, para a emoção, para a saúde, de como está a vida da pessoa que dorme do teu lado, e você dizer que você é uma boa pessoa, que você gosta das pessoas, que você gosta do teu trabalho, que você ama a vida, que você é uma pessoa do bem, que a gente começa a dizer. Cara, se você não está conseguindo perceber, entender e sentir, muitas vezes, a dor daquela pessoa que está dormindo do teu lado. Então, eu acho que o grande exercício para quem está se sentindo ansioso, deprimido, seja o que for, é parar um pouquinho de olhar para a sua dor. Depois eu vou falar muito sobre isso, que eu bato muito nessa geração que a gente vive hoje, né, muito voltado, só centrado na dor. Mas, cara, como é que está minha mulher? Como é que está meu marido? Empatia cara, com as pessoas que exatamente. Quando que eu demonstrei afeto de fato para essa pessoa que está do meu lado? Eu me importo com ela? Ou só vou me importar na hora que ela estiver na UTI, prestes a morrer? Falar, meu Deus, como eu amo essa pessoa. Meu Deus, por que eu não fiz? Então, antes de você olhar para a tua angústia, para a tua ansiedade, para a tua frustração, para a tua dívida, seja o que for, olhe para a pessoa que dorme do teu lado e faça essa pergunta: o que hoje eu estou fazendo para essa pessoa ser feliz? Eu digo que é um grande gatilho para você melhorar a sua depressão, a sua ansiedade. Uma frase que eu gosto muito, que a melhor forma de ser feliz é ajudar as pessoas a serem felizes, né? Certeza. É uma coisa fantástica. E para você, o que é felicidade, Davi? Olha, para mim, felicidade, primeiro, traduz numa questão de tempo. Como eu estou usando o meu tempo? Então, eu posso estar usando o meu tempo no labor, trabalhando, porque eu escolhi aquilo naquele momento, eu gosto de ver o resultado naquele momento. Uma vez me fizeram uma pergunta assim, bem delicada no meio de uma palestra, você como grande palestrante, você deve ter passado por mais, né?
Mas o meu trabalho é apertar parafuso. Você aperta parafuso do quê? Eu checo as rodas, tal, dos carros, acho que era da Renault na época, tal. Cara, olha a importância. Olha a importância do teu trabalho. Você não está só apertando todo dia um parafusinho. Você está checando a segurança, entende? De uma família. Que, inclusive, meu pai, há uns 3 anos atrás, quase sofreu um acidente fatal com a minha mãe, porque parou num borracheiro, o cara arrumou o pneu e não apertou direito o parafuso da roda da frente. Por pouco, os dois não caíram numa serra lá em Santa Catarina. Quer dizer, não é só apertar um parafuso. Não é só amassar um pãozinho é o contexto e levar geral, à padaria. Tem gente que... É a historinha, né? Tem gente que... o que você está fazendo? Eu estou colocando um tijolo, eu estou trabalhando por X reais do dia, onde eu estou construindo a casa do Senhor, né? Eu estou construindo minha igreja. Essa visão do todo... E, gente, entenda, a gente falha, a gente todo dia está procurando fazer uma versão melhor da gente, a gente escorrega, a gente tropeça. Isso faz parte do processo da humanidade. Agora, isso não quer dizer que a gente o tempo todo não esteja procurando encontrar os melhores caminhos e para que a gente procure compartilhar isso. A gente fala em caminhos, né? Eu tenho estudado muito sobre os pecados capitais, né? Que é até o tema de um próximo livro que eu estou já rabiscando. E como a gente percebe, cara, que... Bem, o penúltimo foi Quem Mexeu na Minha Deprê, o que está no forno. O que está no forno agora, das dicas do Dr. Viver Bem. Prefaciei o livro. Ele prefaciou o livro. E o primeiro... E ajudei a mudar o título. É verdade. Não, gente, eu suspeito, eu li o livro. Tem vários livros publicados, mas assim, imagina um livro que para mim, sério, é um manual de vida. É um livro que você tem que ler. Tenha você 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. É um livro que vale a pena ser lido. Até para você poder corrigir, né? E o Dr. Viver Bem é o Davi, né? O Davi é um cara muito coerente nesse processo. Eu escorrego muito mais que ele. Mas ele é assim. Então, é muito gostoso nessa área de comportamento, de orientação, você encontrar uma pessoa que realmente é aquilo que está dizendo, né? Então, acho que tem muito esse processo você estava contando do tempo. Tá. Eu estava tipo assim, da questão da administração do tempo. Eu sempre pensei muito na questão tempo. Caramba, sabe? Até uma vez assisti uma palestra de uma pessoa que eu admiro muito, do Marins, e ele falava, você quer saber se está morrendo? Aí ficar olhando para o relógio de pêndulo. E o relógio está vai e vem, vai e vem. Não, o relógio só vai. Que o tempo só vai para frente. Exatamente. Aquilo me marcou tanto, cara. É verdade. Cara... São essas sacadas, né? Marins tem umas sacadas. Eu falei, cara, o relógio só vai para frente, o tempo só vai para frente. Então, quer me ver bravo? É perder tempo. E eu sou uma pessoa que eu gosto do horário, eu gosto de respeitar o horário meu e das pessoas, né? Que às vezes é até motivo de briga com a mulher, que ela não respeita muito o horário. Porque eu acho que tá acertando a juba. Porque eu acho muito importante isso. Então, como você está usando o seu tempo? Teu tempo de trabalho, como você está usando o teu tempo livre, tá? É importante isso, porque veja só, você pega férias, né? Eu acho muito engraçada a questão das férias, porque traduz bem como as pessoas vivem mal. O cara trabalhou o ano inteiro, não tenho tempo, não tenho tempo para a família, final de semana, o cara já está comendo mal, vivendo mal, amando mal, é lógico, o cara vai chegar aqui hipertenso, obeso, diabético, deprimido, ansioso, e aí o que ele faz? Fardinho de cerveja, e não estou contra a cerveja, não estou contra a bebida, não estou sendo piegas, eu estou querendo colocar que o tempo de lazer dele, ele ocupou como? Comendo, desculpa o termo chulo, que nem porco, bebendo que nem um animal, perdendo, sabe, o teu nível de consciência, de juízo e crítica para perceber, cara, essa é minha mulher, que maravilhosa que ela é. Cara, como meu filho cresceu, cara, eu não estava nem vendo. Cara, quantas palavras novas o meu filho fala. Só que o cara, ele está numa outra sintonia, ele não percebe a vida passar. Ele está comendo o tempo dele, esperando a morte chegar. E ela vai chegar. E ela vai chegar. Esse é o tempo que eu digo. Então, agora é férias de julho. Será que você vai aproveitar o teu tempo, se tiver férias, agora em julho, ou seja, quando for, final de semana, para você
beber que nem um animal, comer que nem um porco e não perceber a gente a tá num vida. local que é festa, né? A gente mora em Arraial. Esse é o ponto, né? da valorização Então, do tempo. O Thomas Edison dizia, se é uma vida, valoriza o tempo, é disso que ela é feita, né? Então, essa referência, primeiro eu acho que as pessoas têm expectativa que sempre vão poder ter outro momento para corrigir isso. E a gente nunca sabe se a gente vai ter tempo ou não, né? Se a gente vai ter tempo ou não para dizer para as pessoas o que é importante ser dito, se a gente vai ter tempo para se corrigir. Você estava falando do parafuso, uma máxima, né? A gente cansou de ouvir isso, brincar com isso. Ou você ama o que você faz, ou você aprende a amar o que você faz, né? Hoje você faz o que você ama, né? Mas existe uma coisa assim tão forte das pessoas, eu costumo brincar, né? Palestra de motivação. Fazemos isso, muito mais a minha praia porque eu utilizo uma metodologia de treinamento em pouco tempo, mas não importa. Então, mas eu sempre peço para as empresas, para a escola, para a universidade, não coloque essa palavra. Porque você quer melhorar a motivação de alguém, o cara vai falar, aumenta meu salário, pior que o meu chefe. Meu chefe é um saco. É um chato, eu acho que eu ganho pouco. Então, se a gente... Eu quando fui para a Amazônia, 7 anos atrás... Só vou fazer um gancho. Se você acha que está ganhando pouco, pensa agora se tem alguém que ofereça mais salário para você. Se não tem, você está ganhando muito. Pensa nisso. Aí eu brincar, será que você merece? Será que você merece? Será que você está qualificado? Reclamar é fácil, né, cara? Eu estava agora há pouco, de novo, a gente tem negócio. É risco, né? Eu sou um investidor, né? Eu sou um empreendedor. Desde que me conheço por gente, felizmente eu ganhei muito mais do que eu perdi, mas já perdi muito. Paguei um preço alto por certas lições. E quando eu fui para a Amazônia, eu lembro que... Eu vou contar agora um artigo que eu não tive coragem de publicar, então vocês me perdoem, não interpretem mal, tá? Mas eu saí de uma casa de 1.000 metros quadrados num condomínio de luxo em Itu, né? Você conhece a casa, e para ficar num quarto, num quarto banheiro, numa kitnetzinha, onde eu ficava atendendo o hospital. E foi muito importante, porque eu entendi que eu não era aquela casa maravilhosa. Foi o que me permitiu depois seguir. Uma das razões de eu estar aqui é que a gente não é o que a gente tem, a gente é o que a gente faz. Né? Mas, tanto que quando a gente mudou de Itu aqui para Bahia, mais uma vez o pessoal chamou eu e minha esposa de loucos. Quando vocês saíram de São Paulo e foram para Itu, vocês foram loucos, vocês construíram e tal. Agora vocês largam tudo e vão para Bahia. Né? E a gente vai chegar no nível do nômade, mas eu vou trazer isso para você. Uma vez eu vi uma palestra, era uma entrevista coletiva do Deepak Chopra, um dos grandes gurus da prosperidade, da saúde no mundo médico americano, ligado muito à medicina védica, mas um cara brilhante. E ele é muito calmo, ele é muito sereno, ele é assim para falar. Ele caminhava Davi com a mãozinha aqui, assim, andando de um canto para o outro e tal. E, de repente, alguém perguntou, Dr. Chopra, quem que é mais feliz? O rico ou o pobre? Ele olhou para o jornalista e respondeu, o rico, e continuou a falar. Aí você ouviu o burburinho do pessoal mais esotérico. Ele percebeu que gerou um burburinho. Aí ele cruzou com o jornalista de novo, o jornalista indignado, mas, Dr. Chopra, desculpa, o senhor é um guru de grandes celebridades, o senhor é uma referência internacional, mundial, como que o senhor fala que o rico é mais feliz que o pobre? Eu falei, olha, eu não sei porque não fica claro para vocês, mas para mim é claro, eu vou explicar por quê. O rico já entendeu que dinheiro não resolve tudo, o pobre ainda acha que resolve. Acho que vai resolver. Isso foi uma das coisas mais geniais que eu já ouvi na vida. Então, a história do ganhar mais, então não é o quanto você ganha, é o como você usa o que você ganha. Não é o quanto, é o como você se sente em relação ao que você ganha. Eu brinco, eu fiz teologia com um aluno ouvinte, eu não lembro de uma parte da Bíblia que o dinheiro diga é mau, ele é um grande servo e um péssimo mestre.
a bebida é uma serva, tudo aquilo que tira de você o controle não é saudável, né? Mas se você pegar, você tem muito mais heróis, expoentes bíblicos, líderes e muito ricos do que pobres. Você até tinha um outro, mas não é essa a questão. O que a gente está falando aqui é a missão, é o propósito, né? Não é viver pelo dinheiro. Uma vez eu perguntei numa palestra minha, perguntei para o pessoal, para você é importante ser feliz? E o cara falou, não, eu quero ganhar mais dinheiro. E na época, gente, vamos lá, deve fazer aí uns 8 anos, esse cara já devia faturar de uma franquia, ele já faturava mais de 100 mil reais por mês. Aí o pessoal, tá certo ou errado? Tá errado não, tá certo. É o que é sucesso para ele. O que é sucesso para você? Então, sucesso para ele, talvez um dia ele entenda que o dinheiro pode comprar cama, mas não vai comprar o sono, né? Pode comprar companhia, mas não o amor, né? Pode pagar o hospital, mas não comprar a saúde. Mas a gente não cabe a gente estar julgando. O que a gente está fazendo aqui é um depoimento muito honesto de como a gente procura encarar e viver isso, né? Eu coloco algo, você falou agora dessa questão do estar julgando. Não é a questão do para onde você está correndo. A questão é se você está, se você saiu da inércia, se você está indo para algum lugar, se você tem esse propósito. É melhor você estar no caminho errado e procurar corrigir do que estar parado no caminho certo. Exato. E você não adianta você estar no caminho certo. Se você estiver parado no caminho certo, você nunca vai chegar onde você quer. Eu sempre brinco, na dúvida, faça algo. Na dúvida, faça algo. Recentemente, acho que quando é que foi as Olimpíadas no Japão? Você tá mas a gente teve as Olimpíadas no Japão. Aconteceu algo muito emblemático nessas Olimpíadas, que alguns de vocês vão se lembrar. Uma grande nadadora americana, que eu não lembro o nome, ela foi ovacionada pelo Comitê Olímpico porque ela desistiu. Porque ela estava naquele momento deprê, seja o que for e tal, babá. Olha só, vamos entender a coisa. Estava com burnout. Sei lá, que ela estava no momento. Mas olha só, vamos entender a coisa. Olimpíadas, o que você espera de um atleta olímpico? Alta performance. Por isso que tiveram milhões de americanas nadadoras que passaram por uma grande peneira até chegar naquela meia dúzia de nadadoras que foram... Que passa a vida inteira se dedicando para... Exatamente, que foram para as Olimpíadas no Japão. E ela desistiu e foi ovacionada. Eu digo, Jô, que hoje em dia nós estamos vivendo uma cultura muito perigosa do tudo eu posso, em que se você desiste, você ganha medalha. Vamos lembrar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, que eu acho que essa maratona aconteceu na Bélgica, há uns 20 anos atrás, também foi emblemático, de uma corredora que ela estava caindo, levantava na maratona, e ela foi ovacionada porque ela não desistiu. Tem um exemplo nosso, Vanderlei Cordeiro. Vanderlei a gente já fez evento. Vanderlei tinha tudo para desistir. E eu um dia, a gente estava perguntei, por que você não parou, cara? O cara maluco, nunca aconteceu em outra maratona. Alguém chegar, ele já estava liderando e os caras na orelhinha, disparou muito cedo, aquela coisa toda. Ninguém lembra quem ganhou. Sim. Mas eu acho que ele foi segundo ou terceiro. Mas quando ele entrou no estádio fazendo aviãozinho, cara, exato, foi alguma coisa fenomenal. Por quê? Aí, sabe o que ele respondeu para mim? Não, eu vim aqui para correr, eu continuei correndo. É bem isso, né? Então, pegando o gancho de uma coisa que o Davi falou, se eu fosse criar o paralelo para um momento de negócios decisivo, num gestor de empresa, o gestor desistiu. É mais isso, né? No final... Vou criar um paralelo, não, eu estou cansado, eu não vou continuar a recitação. Exato. E vou falar agora também num gancho para a vida, para um casamento, para o teu casamento, para a tua história de vida. De repente, eu vou desistir. Com a cultura do desistir está tão forte no tudo posso, né, que hoje em dia você pode tudo, o homem pode virar cachorro, gato, cachorro, coelho, seja o que for, desistir também eu posso. Se uma atleta de alta performance desiste e ela é ovacionada porque desistiu,
Por que eu não posso desistir do meu casamento, desistir da minha vida, desistir do meu trabalho? Opa, é importante desistir da educação, da responsabilidade do meu filho. É muito mais fácil ser amigo e dizer sim para o seu filho. Eu falo muito isso quando a gente começou com a neuroeducação no Brasil. É muito mais fácil você dizer sim do que educar. Né? É muito mais fácil. Então, a brincadeira que a gente faz é o seguinte: a gente não está falando que ela deveria ser criticada. A gente tem que respeitar a decisão de cada pessoa. Sim. Daí a ovacionar, né? A gente entende porque é muita pressão, então vai fazer outra coisa. Exatamente. Sabe, se você não suporta a pressão, não vai trabalhar sob pressão. Eu trabalho na Amazônia embarcado, você sabe disso. Muitas vezes eu sou o único médico num raio de 8 horas, Davi. Eu dei curso na África. Eu atravessava, eu saía de Guarulhos, chegava em Luanda, capital de Angola, em 8 horas. O avião atravessando o Atlântico. De aeroporto a aeroporto, é onde eu estava, lá no extremo norte da Amazônia. E agora imagina, eu não estou aguentando a pressão de ser o único médico nesse raio violento de distância. Então não vai ser médico lá, vai ser médico em São Paulo, lá na Avenida Paulista, no meio daquele monte de hospitais, aonde que tem mais médico do que gente. Mas aí vai falar que tem muita pressão porque você tem que atender rápido, porque se você atende correndo, começa a querer Aí nós caímos na cultura do vitimismo, do coitadismo. Entende? Resumindo, você faz parte da solução ou do problema? Eu defendo muito que a gente faça parte da solução. Certeza. O que gera o que sempre foi o meu conflito em consultório, de não aceitar esse pseudo-diagnóstico de depressão. Quantas pessoas atrás dessa bandeira do vitimismo, do coitadismo, da pressão, tá triste, tá e não sei o quê? Ah, não, eu tenho depressão. Tá desanimada. Por isso que eu desisti da Olimpíada, por isso que eu desisti do meu trabalho, por isso que eu desisti do meu casamento. Eu não tinha como cuidar do meu filho, então eu desisti. Espera um pouquinho. Aí é muito fácil, né? Vamos brincar. Gente, a gente não está dizendo que quem não tem a depressão não tem um problema. Tá? Eu brinco muito, eu ouvi muitas vezes essa frase: estando com saúde tá bom. Para mim é uma grande mentira. Sim. Né? Eu tenho muito paciente que não está saudável. Às vezes um paciente com quadro de câncer, que está se tratando, está lutando, Davi, com energia, com vigor, com paixão. Então eu acho que você estar bem, que para mim é muito superior à qualidade de vida, ele é uma forma pela qual, é um óculos, é uma forma pela qual você se relaciona com o mundo, né? Então, tem pessoas que têm depressão e que você não acredita que tem depressão, porque estão lá na luta, sabe, se esgotando, buscando o caminho, buscando... Ah, mas isso fica muita cobrança. Mas, gente, desculpa, é bíblico. O que um homem pode ser, ele deve ser. É autorrealização. Você está falando disso, me lembrei. Nós temos aqui a Real da Ajuda, não sei o nome dele, mas ontem eu converso com ele. Ele ficou cego na pandemia. Aqui é o Dr. Jufurlan, médico, neurocientista e nutrólogo, quase 30 anos de carreira e 25 deles dedicados à neurociência e ao comportamento humano. Eu aprendi que a melhor forma de ser feliz é ajudar outras pessoas a serem felizes. Seja bem-vindo ao Cérebro S.A.